Bom dia a todas e todos. Bom dia. Eu espero que essa maratona, de apresentações e debates esteja sendo produtiva. Eu sei que é cansativo, muda um pouco da nossa dinâmica de aula, as metodologias. Ao mesmo tempo é um aprendizado. Amanhã, inclusive, a turma 4 vai ter tempo de avaliar isso pela manhã, de fazer um bom debate, inclusive convidando pessoas que não são da turma, palestrantes e pessoas de outros cursos, como tem aqui os dois irmãos, que quiserem se somar. A gente vai estar lá no Auditório 3 a partir das 8 da manhã, debatendo a experiência, discutindo, planejando os próximos TCs. Me desculpo por ontem à noite, estou com um problema sério de saúde na família, isso tem às vezes me retirado de emergência, por isso vou falar primeiro, caso eu tenha que, de novo, me retirar. E pensei a fala, depois da mesa da tarde de ontem, que foi criteriosa do ponto de vista metodológico, de uma maneira que dividida em 4 momentos. O primeiro deles eu vou dar 2 depoimentos. A minha fala na verdade é um texto, que eu não vou ler, obviamente, mas chama Questão Agrária e Questão Racial. É um texto publicado num site chamado Passa Palavra, é um site que tem debates sobre os textos, chama Questão Agrária e Questão Racial, Impasses e Potencial Conexão de 2 elementos constituintes da forma de exploração brasileira. Ontem o Edson falou do tecido social brasileiro, do sexismo e do racismo como 2 elementos, e eu, na impossibilidade teórica, conceitual de abordar a questão do sexismo, vou abordar as conexões possíveis aí que eu consegui vislumbrar e refletir até hoje sobre questão agrária e questão racial. E eu vou partir da minha experiência, a minha experiência como um professor de teatro, como alguém da oficina, curso. Em 2001, o Grupo Nacional, do qual eu faço parte, a Brigada Nacional de Teatro do MST, começa umas atividades de oficina em grandes regiões do país. A gente juntava os estados da região com pessoas, fazia oficina, e sempre ao final das oficinas, no meu caso de teatro, a gente montava 3 peças. E quem escolhia o tema das peças eram as pessoas, nunca a gente que define. E sempre, nas 5 regiões do país, um dos temas presente era a questão do racismo. E aí, no dia da noite cultural, as 3 cenas eram apresentadas, e ao final da apresentação, a plenária escolhia uma das cenas para fazer o Teatro Fórum, que é aquele debate que vocês viram na turma 4, em que a plateia pode entrar em cena no lugar do personagem oprimido. Para surpresa da Brigada Nacional, das 5 regiões, em 3 delas, a cena do racismo foi escolhida como a cena para ser feito o debate no Teatro Fórum. Os outros temas variavam, era abuso de poder, violência doméstica, machismo, alcoolismo, enfim, uma série de temáticas. Mas sempre a questão racial, e na maioria dos lugares ela foi escolhida. O que nos causou um espanto, que era o seguinte: bom, mas como é que esse tema, tão pouco visibilizado nos materiais de formação, nos cadernos, dos movimentos sociais do campo em geral, aflorou de tal maneira? Quer dizer, como é que o teatro apareceu como um instrumento que permitisse que essa questão viesse à tona, como algo muito importante para a vida das pessoas no campo, como algo muito presente? Então a gente ficou com isso na cabeça, e aí depois, em debates, em cursos de formação, eu passei a fazer um experimento que era o seguinte: em um determinado momento eu montava uma cena que podia se passar em qualquer associação, movimento, enfim, não exclusivamente movimentos sociais do campo, que era o seguinte: era uma véspera de um evento como esse, véspera da abertura, véspera assim, 1 hora antes da abertura, e 3 militantes, ou dirigentes, ou enfim, diretores da associação, do sindicato, se reuniam muito rapidamente para discutir quem ia fazer a fala de abertura. Desses 3, um homem e uma mulher brancos e um homem negro. E a cena, então, era uma cena proposta, enfim, sempre pessoas da plateia, ou senão atores se dispunham a encenar. Era a seguinte: havia uma fala e o homem branco falava: chama a reunião, a gente tem que decidir rápido quem vai fazer a fala de abertura, e ele falava isso sempre olhando para a mulher branca. E na hora que então, eles iam decidir, a mulher branca e o homem branco decidiam que então a mulher branca ia fazer a fala de abertura e o homem negro era completamente escanteado, deixado de lado na discussão. Embora a gente deixasse claro que os 3 tinham a mesma capacidade de formação para representar a organização deles naquele momento de abertura da atividade. E a gente fazia essa cena e depois abria para o debate perguntando se aquilo era verossímil, se era real, se aquilo procedia, se era um exemplo que poderia ou já tinha acontecido na vida das pessoas naquela comunidade. E sempre aquilo vinha uma resposta muito enfática em relação a como aquilo era comum, como pessoas
de pele negra ou de aparência negra, né? Vocês sabem que o racismo é diferente no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, o racismo se dá pela aparência e não apenas pela hereditariedade. Nos Estados Unidos, filho branco de mãe negra é negro, no sentido do julgamento social. No Brasil, o filho branco de mãe negra, se tiver um irmão negro, tem mais chance de ascender do que o irmão negro. Se tiver nariz fino, lábios finos, cabelos não cacheados e crespos, há possibilidade desigual de distinção e ascensão social. São maneiras de manifestação do racismo diferentes. Bom, e a cena ela virava uma cena muito discutida, muito trabalhada, as pessoas se envolviam. A partir daí, um determinado grupo, nos movimentos sociais, começa a discutir, inclusive a indagar as pessoas negras que participavam dessas organizações, se percebiam o problema, e obviamente a resposta era sempre positiva, e por que então esse problema não estava colocado na agenda dos movimentos? E aí as respostas eram diversas, mas uma das respostas que as pessoas negras davam é que, em geral, quando se tocava no assunto, a reação era hostil, era uma reação que acusava as pessoas de ressentimento, de um problema pessoal, como se estivesse querendo projetar uma crise pessoal, de uma história pessoal dolorida, para uma organização coletiva. Isso foram em vários movimentos mesmo, assim, é uma coisa que me chamou a atenção pela continuidade dessa maneira de resposta, né, vamos dizer assim. Isso foi sintomático. Bom, a contradição toda era que em todos os movimentos do campo, salvo um ou outro de base mais sulista e de colonização europeia, a maioria dos movimentos são negros. Vamos pegar o maior movimento social de massa do Brasil e da América Latina, o MST, 60%, na última pesquisa que o Bernardo Mansano, lá da Unesp, fez, 60% da base do movimento social, acampada e assentada, é uma base negra. É óbvio que, historicamente, a gente vai achar as respostas a isso, elas são evidentes. Quer dizer, um país que teve 350 anos de escravidão, que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, ele vai ter no campo a consequência desse problema, daqueles trabalhadores que não puderam, que não se tornaram proprietários de terra, em que a elite manobrou de maneira muito bem, juridicamente, pela força, para que isso não acontecesse. Bom, a partir daí a gente começa a estudar, e aí vem uma outra entrada, no meu caso pessoal, foi a influência que o Edson Cardoso teve, muito forte. O Edson, ele não falou ontem, mas ele foi o primeiro militante que como professor, enfim, deu aula sobre questão racial na Universidade de Brasília, sobre racismo e tudo. Deu um curso de extensão. O Pedro e eu temos o material transcrito dessas aulas, são 100 páginas, né, Pedro? Excepcionais o material. Se vocês depois tiverem interesse, a gente pode passar para vocês. E o Edson vai fazendo, ele é um agitador, ele se define assim, um intelectual, professor agitador, as palestras na UNB e em outros lugares, num contexto pré-cotas, pré-mobilização de aprovação de cotas, e vai formando pessoas, professores, professoras, militantes, nessa perspectiva. E aí, bom, uma das coisas que a gente começa a se indagar é o seguinte: como é que é tão óbvio na história brasileira, e inclusive na história oficial, que o trabalho escravo foi o motor da economia na época pré-abolição? Isso não tem escola que não diga isso, né? Não tem como escamotear a mancha, a mácula, de que para que nós nos tornássemos um país, a gente precisou adotar aqui o trabalho escravo, porque esse trabalho escravo acumulava capital para as economias do centro, que eram as economias colonizadoras. Então isso é meio evidente, assim. Agora, como é que não é evidente que na continuidade do processo histórico, o racismo não apareça como um dado estruturante da desigualdade social brasileira? Como é que até o trabalho escravo é evidente? Bom, é claro, ele foi um motor econômico, e o racismo não aparece como um elemento estruturante da economia brasileira, da economia desigual brasileira, da economia socio-racialmente e também do aspecto de gênero desigual brasileira. O Edson ontem não usou uma expressão que ele costuma usar, que é: o racismo é o cimento da desigualdade brasileira. Outra expressão que ele usa é que o racismo é o desenho da desigualdade brasileira no sentido do mapa. Você quer ver onde está a desigualdade? Olha a desigualdade da cor no país. Onde estão as periferias, maioria negra, centros urbanos, maioria branca. Então o racismo desenha a desigualdade. No mapa, geopoliticamente falando, o racismo desenha a desigualdade. Essa expressão do cimento da desigualdade eu acho muito boa. Agora ele tem usado essa do tecido social, né? Da desigualdade, esse tecido maculado pelo racismo e pelo sexismo.
Então, o fato da transposição não ser evidente, tudo bem que para a escola não seja, mas para movimentos sociais, para quilombos, isso não aparecer como um dado evidente, aí é um problema. Como é que o racismo não aparece no nosso pensamento, na nossa reflexão política sobre a nossa experiência, como um dado estruturante? Esse foi o esforço do Edson ontem, um dado estruturante. O racismo não é um preconceito como o da obesidade, ou da acne, ou o que seja, né? Ele é, outra expressão, sou declaradamente aluno do Edson. Ele fala muito em série histórica. O que é a série histórica? 350 anos de escravidão. Nenhuma outra forma de preconceito no Brasil, de discriminação, teve 350 anos de um processo de acumulação, de tecnologia da crueldade, do genocídio, da apropriação do trabalho, do fetichismo, né? Da mercadoria, da exploração da mais-valia. Nenhuma outra forma foi tão brutal. Há até um grande debate na academia de brasileiros que dizem que nossa escravidão é semelhante ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial. E tem gente que diz que não, que o Holocausto foi uma máquina de morte e nossa escravidão foi uma máquina de produção econômica, de geração de valor. Depende do ponto de vista, não vou entrar nisso, mas é um debate grande. Uma outra coisa que passou a me chamar a atenção é que na leitura dos movimentos sociais, sobretudo do campo, a Lei de Terras, não sei se, bom, a turma 4 acho que já ouviu falar, a gente já discutiu. A Lei de Terras de 1850, ela tem duas coisas inovadoras do ponto de vista da forma de dominação. A terra, a partir de então, ela poderia ser repassada por meio da hereditariedade, como já era, ou da compra, né? 38 anos antes da abolição. Já percebendo que era inevitável a abolição em algum momento, tinha projeto de lei de declarar a abolição no primeiro dia do século XX. Obviamente não passava, um projeto de lei feito 30 anos antes, imagina o absurdo da criatividade deles. Mas então, como eles já tinham visto que vários países fizeram a abolição seguido de independência, né? A América Latina teve várias formas. A radical foi a no Haiti. O Pedro falou isso para a turma 4 no dia 30 ali. A luta haitiana em 1804 faz ao mesmo tempo uma revolução negra, radical, e a independência do país, né? Então isso tudo influenciava o imaginário político conservador e também negro insurgente aqui no Brasil. E em 1850, então, o que se costuma dizer é que no momento em que o braço, o trabalho braçal, o trabalho humano, ameaça se tornar livre, a terra já se torna antecipadamente mercadoria. 38 anos antes, né? O braço vai ser libertado e a elite portuguesa já percebendo, já não é mais portuguesa, é brasileira, né? Porque o Brasil já era independente em 1822, ela se antecipa e impede o quê? Que os negros libertos se tornem proprietários. Por quê? Ao dizer que a terra vai ser repassada pela compra, não só mais por aqueles acordos do reino, das Seis Marias, a terra sobe o preço. O capital especulativo, do ponto de vista agrário, torna impossível que um trabalhador escravo, com as suas parcas economias, porque tem escravo chamado escravo de ganho, que às vezes era liberado pelo seu dono para vender coisas e ficava com uma parte do dinheiro, mas era escravo. Outros não, nunca recebiam dinheiro nenhum, como o Edson falou, só trabalhava, né? Então era impossível que um negro escravo se tornasse proprietário de terra. Quais eram as opções? Quilombo, né? Fugir e constituir um quilombo ou se somar a um quilombo já organizado. Bom, nos movimentos sociais, a interpretação da lei de terra é exclusivamente econômica e agrária. E já nesse momento, toda a imaginação de um segmento social que acumulou muita experiência de luta, que é o segmento da luta camponesa no Brasil, já não percebe a articulação entre latifúndio e racismo lá na lei de terras. Quando chega na lei de terras, só sabe falar dela a partir do latifúndio. A partir de então, a terra vira mercadoria, e ali o latifúndio está instituído, e aí não consegue perceber as conexões. Isso é um problema de elaboração intelectual, de filiação europeia a uma tradição de pensamento que nos impediu de perceber a especificidade brasileira do problema. E é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa resgatar e elaborar isso, mas sobretudo também dialogando com quem antes de nós começou a se diferenciar dessa tradição muito eurocêntrica de pensar o Brasil. Um dos nomes, a turma 4 já leu um livro deles, mas eu trouxe um outro aqui, um livro pioneiro, histórico esse livro, que é a primeira edição, 1959,
Rebeliões da Senzala, Clóvis Moura. Né? Clóvis Moura era um negro piauiense, então nordestino, negro, marxista, amigo do Caio Prado Júnior, grande marxista, importantíssimo, o Pasquete é especialista no Caio Prado, fundamental para a discussão sobre economia e modo de produção do país. O Caio Prado tinha uma editora chamada Editora Brasiliense e o Clóvis Moura procura ele para publicar esse livro. E o Caio Prado vai dizer para ele, não, mas a questão negra, essas questões, elas não são fundamentais para a discussão da esquerda brasileira. Te sugiro ir pesquisar a questão camponesa, a questão agrária. No fundo, o Clóvis Moura estava estabelecendo conexões, mas ele não consegue publicar pela Editora Brasiliense, embora fossem amigos. E ele vai publicar isso pela edição Zumbi, que é uma outra editora apoiada por partidos, não consegui identificar exatamente de onde vem. Mas veja a dificuldade, ele passou 10 anos para publicar esse livro. 10 anos com um trabalho pronto, olha a consequência para a divulgação disso para a esquerda brasileira. Demorou. Quem conta essa história é o Jornal Sem Terra, no obituário do Clóvis Moura. Só quando morreu essa história foi contada. Uma pena, enfim, nenhuma mácula para a obra e para o pensamento do Caio Prado, mas obviamente uma mácula para a acumulação nossa de pensamento sobre isso. Até hoje, Rebeliões da Senzala é muito pouco lido. Um livro excepcional, assim como Sociologia do Negro Brasileiro. Então a gente começou a perceber que tinha uns problemas de compreensão, umas rupturas na continuidade histórica da interpretação sobre o processo brasileiro. E uma das rupturas é o seguinte, bom, até 1888, negro era escravo. Depois de 1888, que é a abolição, negro passa a ser trabalhador. E a especificidade da questão racial é diluída completamente. Então, negro é só um trabalhador mal qualificado, e o argumento da elite brasileira na época era o seguinte, olha, esse trabalhador não nos interessa como mão de obra principal para a modernização do país. Aí tem dois aspectos, o racial e o econômico. O racial é que a elite brasileira queria embranquecer o país, ela não queria ser majoritariamente negra. O Brasil chegou a ter 80% da população negra, contra 20% de brancos. E aí, na última década do século XIX, há uma importação massiva de imigrantes, sobretudo europeus, cuja uma das finalidades era o embranquecimento do país. E um dos argumentos usados era que, de fato, a população negra era desqualificada para o trabalho agrícola e industrial no Brasil. O que era falso, essa população já estava aqui há 350 anos, adaptada, como o Edson falou, ciente do que devia fazer, e quem chegou da Europa, em geral, eram desempregados europeus sem qualificação própria para o trabalho. Muitos intelectuais fundamentais para a gente caíram nessa lenga-lenga. Um deles, Celso Furtado. Um dos livros do Celso Furtado, ele fala isso, ele adere à ideia de que a mão de obra negra era menos qualificada do que a mão de obra branca, e o argumento é essencialmente um argumento racista. Nada contra também o mérito da obra do Celso Furtado, pelo contrário, um grande economista, desenvolvimentista, mas vejam só como na nossa esquerda essas clivagens são complicadas. Bom, então o trabalhador, o negro some, ele vira trabalhador e aí vira uma espécie de lumpen na classe trabalhadora. Ele não é pensado mais na sua especificidade. Era o motor da economia, de repente está ali jogado para os trabalhos menos demandados, ou seja, mais braçais, mais brutos, menos qualificados. Uma outra forma, para fechar o ponto 2 aqui dessa questão mais de abordagem teórica e dos limites, que a gente percebeu é o seguinte, um jeito de diluir a questão racial no meio das outras e diluir a especificidade da questão racial para a questão agrária é falar da diversidade. Olha como somos diversos, olha como somos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não consegui perceber nisso a dimensão de totalidade de classe trabalhadora. Não consegui perceber como que diversas especificidades locais de identidade, elas não são diferentes ao ponto de serem separadas. Elas têm que ter uma unidade. A imaginação política tem que dar força para que haja coletividade nisso. Mesmo que a trajetória delas, cultural, enfim, étnica, seja diferente, se a classe popular brasileira quer ter força política para mudar a estrutura do país, ela precisa se ver como classe, considerando as diferenças, mas não com esse discurso muito festivo, folclórico, muito adotado pela CEPI, pelo Ministério da Cultura, da diversidade como algo separado. Aí você separa no edital, no recurso. Tem dinheiro para não sei quem, tem dinheiro para geraizeiro, tem dinheiro para camponês, tem dinheiro para quilombola, tem dinheiro, e tudo é feito em separado, o que é sempre também uma boa forma de administrar as contradições.
e não de lutar contra elas, de superar as contradições. Bom, terceiro e penúltimo ponto, nós nos demos conta há algum tempo que o grande capital do agronegócio, e obviamente está sempre associado à grande imprensa, ele ataca tanto o movimento negro quanto os movimentos do campo de maneira coesa, articulada e muito intensa. Nós somos vizinhos de Goiás, que tinha o principal porta-voz desse ataque até a semana passada, quando ele caiu, Demóstenes Torres, né? Um senador delegado, vinculado ao capital agrário. Eles sempre atacaram as cotas, eles sempre atacaram os movimentos sociais do campo, acusando de desvio de recurso, ou de não cumprir a lei, de violência, de arbitrariedade. E eles sempre, então, eles estão muito bem posicionados, a artilharia deles está muito bem posicionada. O que nos chama a atenção é como que, a partir da década de 80, com a redemocratização, o movimento negro segue para um lado, os movimentos do campo seguem para outro, e a gente nunca conseguiu afinar o contra-ataque ou a linha de defesa, se entender como classe, para além das especificidades. Então eles nos atacam do mesmo flanco e a gente fica combatendo de polos isolados sem conseguir unificar uma ação contra eles. Eu estou falando eles, obviamente, tomando partido dessa perspectiva agrária e racial. Enfim, uma questão por que isso? Por que a gente luta em separado? Tem a ver com o restabelecimento da democracia e o nascimento do movimento negro unificado, da CUT, movimento sindical, do movimento sem terra, de outros movimentos que vão, naquele momento é mais do que legítimo. O Pasquete é especialista, né, a tese de doutorado dele é sobre a origem do movimento sem terra, fazendo Danone lá, fez uma série de entrevistas. É natural que o ressurgimento seja a partir de focos específicos, mas não é natural que 2 décadas depois, 3 décadas depois, 30 anos depois, essa falta de articulação se mantenha como algo natural. Isso não é natural, isso é miopia, né? Isso é falta de habilidade de articulação desses diversos movimentos. Bom, numa leitura histórica, os movimentos sociais do campo tendem a ver, por exemplo, o movimento negro unificado como um movimento muito disperso, muito sem foco. Notem que o Edson Cardoso é um intelectual orgânico, projetado e formado pela luta do movimento negro. Mas no movimento negro, ele ontem não deu nenhum exemplo, porque não existe, obviamente ele não ia inventar, de algo que dê respaldo a essa luta do ponto de vista de uma ação massiva organizativa. Eles têm uma outra forma de luta que é difícil para a gente ver, e eles tiveram uma grande vitória. Eles, desde a década de 80, na verdade o movimento negro vem desde antes, né? A Adriana Fernandes está estudando isso aí, o Janderson também, vem desde a época da abolição, tudo, da luta pela abolição. Mas eles tiveram um grande ganho, eles implodiram o mito da democracia racial. Ninguém hoje no país vai à imprensa falar tranquilamente que nós vivemos uma democracia racial. E sabe como eles fizeram isso? Impondo ao Estado a obrigação de se comprometer com, por exemplo, cotas. Quando o Estado faz isso, ele é obrigado a dizer: eu que agi em nome da escravidão, eu que importei trabalhadores como escravos, agora sou obrigado a reparar essa dívida. Então eles conseguiram fazer com que o Estado assumisse, não por convencimento, mas por imposição. Obviamente é uma imposição institucional, não é uma imposição de batalha campal, mas é uma imposição muito forte. Eles acabaram com um mito que na minha formação intelectual, na década de 90, ainda era muito presente, a ideia da democracia racial como uma coisa muito dispersiva das contradições. Os movimentos do campo não conseguiram implodir a ideia de que a reforma agrária é uma coisa do passado, de que a reforma agrária é uma coisa arcaica, que se já teve alguma utilidade foi na década de 50 e 60. Os movimentos sociais do campo não conseguiram fazer isso. Uma hipótese da diferença é que nós estamos em cima da terra, né? Quem está no campo está na terra, está no meio de produção, como foi muito bem falado ontem aqui nas mesas, desde a manhã pelo Edson. Isso é poder. Na hora que você vai discutir identidade, território, você está discutindo diretamente repartição de poder. Então a nossa luta, ela se tornou muito difícil. Não que a outra fosse fácil, pelo contrário. Mas a nossa luta se tornou muito difícil por causa da questão do meio de produção e do modo de produção. Da terra como uma questão muito presente. Não à toa, a luta quilombola é muito atacada pela Globo. A Globo tem terras na Bahia que estão em litígio com quilombos. Por isso eles fazem aquelas reportagens dizendo que os quilombolas são oportunistas, que nem sabiam o que era quilombo ontem e hoje estão se dizendo quilombola só para poder ficar com a terra.
né? Eles batem muito nisso, né? Evidentemente porque tem interesses do ponto de vista do domínio da terra. A Globo tem isso, a Bandeirantes tem isso, né? O Luiz Arref sabe disso muito bem, né? Essa questão das empresas emissoras de TV que fazem parte das associações do agronegócio brasileiro, a ABAG. Então, o movimento negro teve conquista, nós, movimentos do campo, a luta do campo não teve conquistas iguais, mas o que me parece urgente é a luta conjunta, a luta numa perspectiva articulada. Eu queria ler só um trechinho, já encaminhando o fechamento, do Florestan Fernandes, um texto dele chamado Significado do Protesto Negro. Vejam o que ele diz, como que essa luta pode se dar, a relação entre classe e raça. O fato nu e cru é a existência de uma imensa massa de trabalhadores livres e semilivres na cidade e no campo. É, portanto, entre os de baixo, onde a luta de classes crepita com oscilações, mas com vigor crescente, que a raça se converte em forte fator de atrito social. Há problemas que poderiam ser resolvidos dentro da ordem, que alcançam a classe, mas estão fora do âmbito da raça. A raça se configura como pólvora do paiol. Olha a expressão do Florestan, pólvora do paiol. O fator em que, em contexto de confrontação, poderá levar a muito mais longe o radicalismo inerente à classe. Veja a falta de dogmatismo no pensamento dele. O Florestan aqui superou toda a tradição eurocêntrica do pensamento de esquerda. Aqui ele está vendo a especificidade brasileira. Como que a articulação entre classe e raça pode ser explosiva? O Edson trabalhou com o Florestan, e o Edson foi um dos caras responsáveis pela virada de opinião do Florestan. O Florestan tinha uma ideia muito tutelada do negro, uma ideia de que o movimento negro não caminhava por suas próprias pernas. A gente está estudando no grupo a integração do negro e a sociedade de classes, e está vendo isso muito claramente. E de repente o Florestan radicaliza, e percebe que não, é o protagonismo negro, assim como obviamente é o protagonismo feminino, que vai adiante. O exemplo do Edson é o seguinte: uma mulher negra sem terra, se ela entra no movimento social do campo hoje em dia, ela tem a perspectiva dela como sem terra contemplada de imediato. Em alguns movimentos tem o setor de gênero, então como mulher em alguma medida, mas como negra isso nunca é discutido. Então são 3 pavis a ideia de pólvora no paiol. O primeiro pavio ela explode, mas aí se ela conquistar a terra, logo depois esse pavio apaga, porque daí ela vai vivendo assentamento, todas as dificuldades, a dimensão da luta no sentido mais geral já vai apagando. O segundo pavio, mulher, se o movimento for progressista, vamos dizer, na questão de gênero, pode ser que ela se mantenha. O terceiro nunca acende. Então a continuidade da luta, a passagem da luta imediata, econômica, pela vida, para uma luta pela emancipação, uma luta radical, não é feita. Não é feita. A gente acaba esbarrando no limite corporativo. Os movimentos do campo em geral esbarram nisso. O movimento quilombola também, pelo que eu estou aprendendo pouco a pouco a ver, essas questões não são tão mobilizadas. Bom, para fechar, como é que isso pode mudar? Nós não estamos parados. É difícil ser otimista, mas quando os movimentos começaram a reconhecer que eles têm limites, os dirigentes, por exemplo, dos movimentos do campo passaram a não mais dizer assim: não, a gente não toca nesse assunto porque é um assunto muito delicado e é um assunto que pode cindir a base, cindir as pessoas, porque pode aflorar ressentimentos. Passamos disso. Agora o argumento é: não tocamos nisso porque não sabemos como abordar isso. Quando militantes com 20 anos de trajetória de liderança começam a falar isso, reconhecer humildemente a ignorância no tema, nós temos um campo aberto. E aí nas negociações de vários movimentos, por exemplo, pauta comum, educação, aí vem os movimentos negros da cidade, da periferia, vem movimentos do campo para lutar por educação numa data tal. Aí entra cotas e entra a educação do campo. Como as negociações são por consenso, se os movimentos do campo quiserem que a educação do campo seja pautada na lista de reivindicações, eles têm que concordar com a questão de cotas. Então, a unidade da classe fez com que, muito rapidamente, algumas questões que eram um entrave fossem aceitas. E hoje em dia há uma articulação muito maior que está começando a abrir campo para um entendimento histórico diferente sobre a articulação entre questão agrária e questão racial. Até a hipótese que esse grupo que está discutindo isso mais há tempo formulou é o seguinte: o imigrante colono europeu, que funda vários movimentos sociais do campo no Brasil, vem para substituir a mão de obra negra. Então, historicamente, há uma concorrência pelo trabalho entre o negro ex-escravo livre e o imigrante europeu. Isso, em alguma medida, tem como consequência esse medo
desse afloramento dessa discussão? Porque a disputa pelo trabalho e pela sobrevivência estava pautada. Então é uma questão que só manifestando ela teoricamente e historicamente a gente tem condição de elaborar e de ir visibilizando a contradição para que a gente tenha condição de superar isso. Então o estágio que a gente está é esse. Não é um estágio de avanço orgânico considerável, mas é um estágio em que as organizações reconhecem, assim como o movimento negro. O movimento negro reconhece hoje que ele não sabe lidar com os movimentos do campo. Ele não tem vocabulário para isso, assim como os movimentos do campo não têm vocabulário para lidar com o movimento negro. Enfim, a ideia da fala era um pouco colocar isso como desafios, como tradições de acumulação de conhecimento que correm separado. Especialistas sobre questão agrária nada sabem falar sobre questão racial e vice-versa. Para que nós, aqui em formação, novos pesquisadores, novos professores, professoras, intelectuais orgânicos, conscientemente vinculados a uma classe, que é a classe dos de baixo, a classe popular, possa dar conta desse esforço intelectual de que algumas pessoas nas gerações anteriores já começaram a trilhar e me parece que a gente tem por tarefa de dar continuidade a isso. Obrigado.